am the king. I will punish you. Any man who must say, I am the king, is no true king. E aí, pessoal, beleza? Chega mais, puxa a cadeira, pega um café. Hoje nós vamos falar de absolutismo monárquico. Se você gosta de Game of Thrones, você deveria assistir esse vídeo. Valeu? Vamos lá. Vamos lá. Para chegar até em absolutismo monárquico, é preciso entender que o absolutismo monárquico ele faz parte de um conjunto de mudanças que é a passagem do feudalismo para a Idade Moderna, do período medieval para a Idade Moderna. Então, eu já trabalhei esse vídeo, está aqui no link do lado, pode observar, até em algum desses lados aqui, que eu não faço ideia qual, mas vocês podem observar lá e vocês vão entender um pouquinho dessa passagem. Então, essa é uma das mudanças. O poder, a característica do poder no período feudal é que cada senhor feudal, que é um dono de terra, e por consequência esse dono de terra é nobre, ele faz suas regras, estabelece como administrar, cria leis no seu território. Então a gente chama esse poder de poder fragmentado, porque os feudos eles poderiam ter mais de 1000 alqueires de terra, ou eles poderiam ser feudos de 1,5 alqueire de terra. Então a riqueza e a diversidade dos senhores feudais é muito grande. Beleza? Então esse poder no sistema feudal ele é um poder fragmentado. No período moderno a gente tem a centralização desse poder. E o interessante é como isso ocorre. Essa centralização, para poder ficar bem simples, ocorre através de uma união entre Estado e burguesia. A burguesia comercial se desenvolve. Quem é a burguesia comercial? Só para refrescar sua memória, que deve ter apagado dentro desse momento de quarentena. A burguesia comercial é aquele grupo de plebeus que foram expulsos do feudo e que se envolveram com o comércio, ou que fugiram, que se envolveram com o comércio, que ganharam dinheiro e que enriqueceram pra caramba. Então esses grupos do terceiro estado, que a gente chama de burguesia mercantil, eles vão vender no mundo europeu e também vão precisar de proteção. Ora, para poder vender e ter lucratividade, não adianta muita coisa se de repente o seu produto é roubado, se você é roubado. Então, qual é a ideia central? Essa burguesia vai vender produtos no mundo europeu e esses reis do mundo europeu abraçam essa burguesia dando proteção. Qual é o interesse que esses reis, esses nobres mais poderosos têm com isso? A burguesia comercializa no território deles e à medida que essa burguesia comercializa, ela também paga impostos para esse rei. Então é economicamente muito lucrativo. Então os reis dão a proteção e a burguesia paga impostos. Bom para as duas partes nesse sentido, né? Como isso, em detalhes maiores, vai ainda melhorar a condição para o desenvolvimento econômico burguês. Observe só, à medida que o rei ele se desenvolve economicamente, ele acaba dominando outros territórios, ele unifica uma região territorial, ele domina regiões que anteriormente tinham moedas próprias e barreiras alfandegárias próprias e torna essa região praticamente um grande bloco econômico. Então, para a burguesia, isso é ótimo porque ela vai parar de pagar barreira alfandegária de um feudo para o outro, trocar de moeda de um feudo para o outro, trocar de pesos e medidas de um feudo para o outro, e ela acaba tendo uma fluidez maior do comércio. Isso quer dizer que ela lucra mais, ela só paga uma barreira alfandegária, então quer dizer que isso é vantajoso para ela. Então, tanto o rei quanto a burguesia se alimentam dessas relações mútuas. A burguesia paga impostos, esse rei investe em poder militar, né? Uma das coisas em que ele investe é poder militar. Vamos lá. O rei, ele exerce duas formas de controle, né? Porque nem só de riqueza e soldados vive a imagem do rei, né? O poder como rei é respeitado. O rei, ele também existe, sobrevive e se estabelece através do poder religioso. Então, o poder religioso de onde vem? Porque as pessoas olham o rei e ligam o rei à figura do divino. Bom, por causa da igreja. O que a igreja ganha apontando o rei como uma pessoa venerável, divinizada, e ir contra o rei é a mesma coisa de ir contra o divino? Bom, uma coisa é lógica, a igreja é a máquina ideológica lá do período feudal e ela ainda manda e tem muita influência mesmo, no período aí do século XV
XV e XVI, que é o período das grandes coroas absolutistas. Então, esse clero dessa igreja é formada com pessoas que saem daquelas altas nobrezas, primos, parentes dos reis absolutistas, né? Então, a igreja, ela faz o jogo de interesse político real, e o jogo de interesse político real é se estabelecer quanto imagem, tanto frente a outros reis, quanto frente à população. Então, a igreja é a máquina ideológica que domina as intelectualidades, ou tenta dominar as intelectualidades, e torná-la submissa a essa forma de poder centralizado que é a monarquia. Então, vocês sempre vão ver a imagem de um rei absolutista, ou melhor dizendo, do seu símbolo maior que é a coroa como símbolo do sistema de Estado, e uma cruz logo acima da coroa. É uma unificação entre o poder religioso e o poder do Estado. Então ele exerce essas duas formas de poder. O rei é reverenciado porque é o líder do Estado, mas também o rei ele é reverenciado porque ele é observado como um elemento religioso. E aí talvez você esteja aí passando, se perguntando, e talvez venha a pergunta, o que tem a ver associar a igreja com o poder do Estado? Por que o rei já não é poderoso? Por que ele procura uma associação com a imagem religiosa? Pelo mesmo motivo que os líderes políticos hoje, que vocês tanto veem na TV, procuram sua associação com as imagens religiosas. Porque as pessoas dentro do campo religioso, elas não são direcionadas ao questionamento, elas são direcionadas à aceitação. Olha só, é um pré-requisito da fé. Então, quando o indivíduo associa sua imagem a uma imagem religiosa, ele está impedindo que as críticas que são feitas naturalmente contra o indivíduo político sejam feitos contra ele, porque afinal ele não passa a ser apenas um político, mas ele também agora ele é um representante religioso e representante do divino. E como representante religioso e representante do divino, não pode ser questionado. Afinal, a fé não exige prova e ela se torna um pedestal para a não crítica do indivíduo. É por isso que tantas pessoas que se envolvem no meio político desesperadamente procuram se associar com temas religiosos ou grupos religiosos. Isso traz muito capital político e os reis absolutistas já sabiam disso. Outra coisa é que esses grupos, quando religiosos, por que eles procuram associação com o Estado? É, portanto, óbvio, o Estado faz as regras, portanto, as regras elas podem definir ou privilegiar tal igreja, tal indivíduo religioso. É o Estado quem diz e quem regula as ações, quem diz quem pode lucrar, quem diz quem não pode lucrar, estabelece as regras no sentido geral. Então, nada mais claro para um desenvolvimento tanto político quanto econômico que o indivíduo religioso, quando se associa com o Estado, nesse sentido absolutista e talvez em outros que vocês veem por aí, também esteja se aproveitando de uma circunstância para se beneficiar, tanto política ou economicamente. Então, a produção intelectual e narrativa religiosa vai conduzir o público, os fiéis, a respeitarem o indivíduo que está na coroa. E o objetivo disso é porque a igreja ganha e também esse nobre lucra com esse respeito da população amarrado por essa arquitetura narrativa religiosa. Estado e religião. Se você achou que não fôssemos falar de Game of Thrones, achou errado. Em síntese, a série gira em torno da legitimidade real para a ocupação do trono de Kingsland. A disputa de poder entre os nobres evidencia a dependência do rei em fazer acordos políticos para a defesa da soberania. A religiosidade está muito presente na série. Afinal, a formação da monarquia perpassa por uma legitimidade religiosa, que fica evidente nos rituais públicos, frente à população, a associação com grupos religiosos e os símbolos de crença local presente em toda a série. A Sala do Trono, especialmente, constitui um espaço representativo, pois une a imagem do poder do Estado com o trono feito de espadas de nobres derrotados, e isso denota a unificação da coroa através das guerras.
As divindades representadas nos vitrais e a imagem do rei no centro significa a centralidade de seu poder, que unifica ao mesmo tempo que personifica esses símbolos. Vamos lá, se você chegou até aqui, não deixe de dar um like no vídeo não, inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre a gente coloca vídeo aqui. Nós falaremos ainda mais sobre Game of Thrones, sim, mas também sobre coroas absolutistas. E nós vamos falar a respeito dos teóricos do momento que defendem o porquê de um absolutismo monárquico, como ele deve ser desenvolvido, certo? Então essa é uma pauta para a nossa próxima vez, para o nosso próximo vídeo.